Por que o mundo ignorou isto? Dizem-nos que o Afeganistão é uma terra baldia estéril. Isso é uma mentira. Este documentário é sobre o que eles não querem que você veja. Estamos a falar de lagos tão azuis que parecem falsos, fortalezas esculpidas por Alexandre, o Grande, e um desporto jogado com Bem, você verá. Isto não é uma reportagem. Esta é uma jornada ao coração de uma civilização. Vamos encontrar o verdadeiro Afeganistão escondido à vista de todos. E os segredos que encontramos dentro da Mesquita Azul são, para dizer o menos, chocantes. Quando você deixa o barulho das cidades para trás, o mundo muda. O ar fica rarefeito, o céu fica maior e o silêncio é, para dizer o mínimo, ensurdecedor. Nossa jornada para o Afeganistão oculto começa nas terras altas centrais, na província de Bamiyan. Este é um lugar de lendas, um lugar esculpido pela natureza e marcado por mãos humanas. É uma terra onde a própria terra parece contar histórias, onde cada ruína tem um nome e cada vale tem um segredo. Este não é o Afeganistão que você espera. Este é o que tem estado à espera, escondido à vista de todos. Nossa jornada começa bem no centro do país, numa bacia de grande altitude rodeada pelos picos cobertos de neve do Hindu-Kush. Isto é Bamiyan. Durante séculos, este foi um ponto de paragem crucial na Rota da Seda. Um cruzamento para mercadores, monges e exércitos. Mas hoje é um lugar de beleza profunda e tranquila. O ar aqui é rarefeito e fresco, e o sol é intenso. A primeira paragem, no entanto, não parece pertencer a este planeta. Chegamos ao Parque Nacional Band-e-Amir, e imediatamente você o vê, parece falso. Parece que alguém tirou uma fotografia de um desfiladeiro rochoso, estéril e poeirento, e depois pintou digitalmente o azul mais impossível e vibrante que você já viu. Mas isto é real. Este é o primeiro e único Parque Nacional do Afeganistão. Uma cadeia de 6 lagos incrivelmente turquesa, conectados por cascatas, situados contra falésias de rocha vermelha brilhante. É um oásis surreal. O que ninguém lhe diz é que esta cor não é de um filtro e não é do céu. É da própria água. O degelo das montanhas é incrivelmente rico em minerais, especialmente carbonato de cálcio. Esta água rica em minerais constrói barragens naturais de travertino, camada por camada, ao longo de milhares de anos. São estas barragens que retêm a água, criando os lagos. É uma maravilha geológica, um processo tão lento e tão perfeito que confunde a mente. Mas os habitantes locais contarão uma história diferente. Eles não falam de travertino, eles falam de Imam Ali, o primo e genro do profeta Maomé. Segundo a lenda, o exército de Ali estava a atravessar este deserto, sedento e desesperado por água. Ele atingiu as falésias com a sua espada. E numa única noite, estes 6 lagos brotaram para salvar os seus homens. Cada lago tem um nome. O maior é Band-e-Zulfikar, o Lago da Espada. Outro é Band-e-Haibat, o Lago do Esplendor. Para um visitante, este lugar é sobre paz pura. Você verá famílias locais que conduziram durante horas a fazer piqueniques nas margens. A atividade mais popular e uma visão verdadeiramente estranha é remar pelas águas de Safira, em peculiares pedalinhos em forma de cisne. Nesta paisagem remota e acidentada,
um pedalinho de cisne amarelo brilhante é a última coisa que você espera. A acomodação aqui é básica. Você não encontrará nenhum hotel 5 estrelas. O que encontrará são simples casas de hóspedes de tijolos de barro administradas por famílias locais, que oferecem cobertores no chão e uma vista que custaria milhares de dólares em qualquer outro lugar. A especialidade local? Truta acabada de pescar nos lagos, grelhada sobre uma pequena fogueira na margem e temperada com ervas da montanha. À medida que o sol se põe, os lagos mudam de safira para um esmeralda profundo. E o silêncio é quebrado apenas pelo vento. Mas esta paz é nova e é frágil. Apenas a uma curta viagem de carro, encontramos um tipo diferente de silêncio. Um mais pesado, um silêncio que fala de uma grande perda. Estamos no vale principal de Bamiyan, em frente aos nichos dos Budas de Bamiyan, mas os Budas desapareceram. Tudo o que resta são 2 vazios maciços e vazios, esculpidos na face da falésia, como pegadas gigantes de um deus perdido. A escala é quase impossível de compreender. Um nicho tem mais de 180 pés de altura. O outro tem 125 pés. Durante 1500 anos, 2 das maiores estátuas de Buda em pé do mundo vigiaram este vale. Foram esculpidas no século VI, quando este vale era um centro próspero do budismo. Eram ícones da Rota da Seda. Monges, mercadores e peregrinos de lugares tão distantes como a China e a Índia paravam aqui, maravilhados com o seu tamanho e a sua beleza, pintadas em cores vivas e ouro, sobreviveram às hordas de Genghis Khan. Mas não conseguiram sobreviver ao ano de 2001. Num ato que chocou o mundo, foram destruídas. O vento agora ecoa nos espaços vazios, um som baixo e lamentoso. Mas o que muitos negligenciam é o que está em torno dos nichos. Toda a face da falésia é em forma de favo de mel, com mais de 1000 cavernas de monges. Subindo para estas cavernas, você recua no tempo. Lá dentro, na escuridão fresca, ainda se podem ver murais desbotados nas paredes de gesso, pinturas de seres celestiais, cenas de textos budistas, as suas cores, azul lápis lazuli, vermelho mineral, ainda vibrantes após séculos. A Unesco e equipas de todo o mundo estão aqui, trabalhando para estabilizar os nichos frágeis e catalogar os fragmentos das estátuas. Às vezes, em aniversários especiais, eles projetam os Budas de volta para os seus lares vazios com lasers potentes. É uma visão fantasmagórica, bonita e comovente. Os locais sussurram que, durante as chuvas de monções, os nichos choram enquanto a água escorre pelas cavernas de olhos vazios. Do chão do vale, os nossos olhos são atraídos para cima. Bem acima de nós, empoleiradas como a espinha de um dragão numa falésia carmesim, estão as ruínas de Shahr-e-Zahak, mais conhecida como a Cidade Vermelha. Isto não é para os fracos de coração. A subida é íngreme e traiçoeira, uma escalada sobre rochas soltas e saliências estreitas. Não há corrimões aqui. A sua recompensa é a vista e uma sensação de isolamento completo. Esta cidade-fortaleza de 1500 anos guardava a entrada oriental para o Vale de Bamiyan. As suas muralhas, torres e casas
são feitas do mesmo tijolo de barro vermelho que as falésias, tornando-a quase invisível à distância. É uma camuflagem natural perfeita. Este foi um reduto zoroastrista muito antes de ser uma fortaleza, mas teve um fim terrível. No ano de 1221, os exércitos de Genghis Khan chegaram. O cerco foi longo e brutal. A Cidade Vermelha resistiu. Mas, como diz a lenda local, a fortaleza não foi tomada pela força. Foi tomada por traição. Uma história local conta sobre uma rainha zangada com seu pai, que mostrou aos mongóis uma passagem secreta de água para a fortaleza. Os mongóis invadiram os portões e, na sua fúria, Genghis Khan, cujo próprio neto havia sido morto no cerco, ordenou que nenhuma coisa viva fosse poupada. Não deixaram nada em pé. Você pode sentir essa história no vento. As vistas panorâmicas do vale são impressionantes. Mas há uma tristeza. Os locais dizem que os fantasmas dos seus defensores ainda guardam as torres varridas pelo vento. Os seus sussurros perdidos no som do vento. Este vale está cheio de lugares assim, lugares com nomes que contam as suas próprias histórias. Não muito longe está outra ruína, Shar-e-Golgotha, que se traduz de forma arrepiante para a Cidade dos Gritos. Este foi o último reduto gúrida contra os mongóis naquela mesma campanha sangrenta em 1221. Quando a Cidade Vermelha caiu, esta cidadela no topo da colina foi o refúgio final. Os mongóis cercaram-na e a defesa foi desesperada. Mas, quando finalmente caiu, a destruição foi tão completa que se dizia que os gritos dos seus habitantes ecoavam pelo vale, dando ao lugar o seu nome para sempre. Hoje, a cidadela em ruínas no topo da colina mistura-se com os picos do Hindu-Kush. É uma silhueta assombrosa e cinematográfica, especialmente ao pôr do sol. As paredes são dentes irregulares e quebrados contra o céu. É um local popular para as famílias locais fazerem um piquenique, um contraste estranho e resiliente de nova vida contra uma velha e escura memória. Mas, como tantos lugares no Afeganistão, esta cidade tem um segredo. Uma lenda local afirma que um túnel escondido leva do tesouro da cidadela até ao vale e a uma caverna distante. Um túnel, dizem, que ainda está cheio dos tesouros budistas enterrados e do ouro gúrida dos governantes da cidade, escondidos nos momentos finais antes da queda. Caçadores de tesouros procuraram durante séculos, não encontraram nada, mas a história persiste. O lugar mais estranho em Bamiyan, no entanto, pode ser a uma curta viagem de carro para o oeste. Isto é, Daria Ajdahar, o Vale do Dragão. Este desfiladeiro enevoado contém o que se parece exatamente com um dragão. Serpenteando pelo vale por várias milhas, está uma formação rochosa, maciça e sinuosa, que se parece precisamente com os ossos petrificados e escamas de uma besta mítica. O mito é poderoso. E toda criança em Bamiyan o conhece. Um dragão terrível vivia neste vale, aterrorizando os aldeões, exigindo tributos de comida e gado. O povo orou por um herói. Finalmente, Imam Ali, o mesmo herói dos lagos, veio.
Ele confrontou a besta e, após uma batalha poderosa, ele matou o dragão com a sua espada. O seu corpo transformou-se em pedra. Um lembrete permanente da vitória do bem sobre o mal. A ciência, é claro, diz algo diferente. É mais travertino, o mesmo depósito mineral dos lagos, esculpido por um rio antigo, mas estando lá, com ninhos de águias empoleirados nas escamas do dragão e flores silvestres a florescer na névoa, é muito, muito mais fácil acreditar no dragão. A nossa última paragem nesta região mostra a pura engenharia do passado e a sua vulnerabilidade. Este é Shahel Burj, o Forte das 40 Torres. Estas não são apenas ruínas, são um aglomerado de fortalezas medievais com torres de vigia gúridas de 900 anos atrás, literalmente erodidas nas falésias. Estas torres foram construídas para guardar as rotas comerciais, sentinelas silenciosas a vigiar qualquer exército ou caravana de bandido. Elas também foram danificadas pelos mongóis, mas permanecem agarradas à rocha. Elas vislumbram pomares de maçãs pacíficos, alimentados pelo mesmo degelo glacial que alimentou as fortalezas. O que está escondido aqui, dentro de algumas das torres mais protegidas? Os arqueólogos encontraram poemas de amor esculpidos em escrita cúfica, contando a história de um romance proibido de um sultão. É um toque de humanidade num lugar construído para a guerra. As terras altas são um lugar de beleza profunda. E cicatrizes profundas e não curadas. Mas a história do Afeganistão é uma história de impérios. Para encontrar o próximo capítulo, devemos viajar para o oeste. A jornada para o oeste é longa. A paisagem muda de rocha de grande altitude para uma extensão ondulante e mais seca, uma terra de colinas verde pistache e horizontes intermináveis. Estamos a dirigir-nos para Herat, a joia do oeste do Afeganistão. Durante séculos, esta cidade foi a capital cultural do mundo, uma rival de Florença ou Veneza durante o Renascimento. Era uma cidade de poetas, pintores, arquitetos e acadêmicos. E ainda se podem ver os ossos dessa grandeza. A primeira coisa que se vê a dominar a cidade é a Cidadela de Herat. Este não é um edifício subtil. É uma fortaleza imponente e maciça, de tijolo de barro num afloramento rochoso alto. Parece um castelo de areia construído por gigantes. Também é conhecida como a Cidadela de Alexandre, porque ele construiu a primeira fortaleza neste exato local por volta de 330 antes da Era Comum, após conquistar a cidade. Foi reconstruída mais de 20 vezes desde então por todos os impérios que passaram, os Gúridas, os Timúridas, os Mogóis. O que há de especial neste lugar é a história. Resistiu a 17 cercos diferentes. Para dizer o mínimo, estas paredes viram de tudo. Caminhar nas suas muralhas ao pôr do sol é um imperdível para qualquer visitante. Os antigos bazares da cidade estendem-se abaixo de si. O ar quente e poeirento cheira a cardamomo e cominho do mercado de especiaria.
você pode ver a cidade inteira, e o seu olhar é atraído para os minaretes que perfuram o horizonte. Lá dentro, é um labirinto de pátios, torres e quartéis com um novo museu. Mas a história que perdura é a de uma câmara secreta, nas profundezas das fundações, onde os governantes timúridas supostamente esconderam mapas de ouro que mostravam as localizações de outras cidades perdidas da Rota da Seda. Das muralhas da cidadela, você pode ver o coração da cidade, um salpico de azul brilhante. Esta é a Mesquita de Sexta-feira, ou a Grande Mesquita de Herat. Este é, sem dúvida, um dos edifícios mais bonitos da Terra. É uma obra-prima de azulejos azul cobalto. Não é apenas azul, é todos os tons de azul, do azul marinho profundo ao turquesa brilhante. Os intrincados padrões arabescos, os turbilhões de caligrafia. É como um caleidoscópio onde se pode entrar. Foi construída pela primeira vez no ano de 1200 da Era Comum, pela dinastia Gúrida. Mas foram os Timúridas no século XV que a aperfeiçoaram, cobrindo-a com estes azulejos incríveis. Dizem que tem mais de 400 minaretes de azulejos, um fato selvagem que muitos não sabem. Os azulejos não são apenas padrões. Muitos deles codificam poemas sufis sobre amor e divindade. E há a história de um mirabe escondido, um nicho de oração que foi construído por um arquiteto surdo que o projetou para amplificar e sussurrar orações de volta àqueles que não conseguiam ouvir. Estar no pátio central numa sexta-feira, com milhares de fiéis, é uma experiência poderosa. Um visitante deve, é claro, tirar o sapato. E as mulheres recebem um chador para vestir. A hospitalidade é imediata. Os locais costumam aproximar-se, não para lhe vender algo, mas simplesmente para praticar o seu inglês e dar-lhe as boas-vindas. Herat era uma cidade de arte e era governada por uma mulher de arte. A rainha Gauhar Shed. O seu legado está por toda parte, mas também está quebrado. Visitamos os minaretes e complexo Musala. Hoje é principalmente uma ruína, mas que ruína! 5 minaretes imponentes, alguns originalmente com mais de 180 pés de altura, erguem-se do chão, cobertos pelo que resta dos seus impressionantes azulejos vidrados em turquesa. Inscrições poéticas envolvem-nos. Estão num jardim de rosa silvestre. Este foi outrora um complexo maciço, uma mesquita, uma escola, uma biblioteca. Tudo encomendado pela rainha Gauhar Shed no século XV. Ela foi uma das patronas mais poderosas das artes da história. O complexo foi em grande parte destruído no século XIX, mas os minaretes permanecem. A história local é que o fantasma da rainha ainda vagueia pelos jardins, financiando acadêmicos nos seus sonhos. Os locais deixam oferendas de açúcar e nozes na base das torres ao amanhecer. Perto está o seu túmulo, o mausoléu Gauhar Shah. É uma elegante cúpula timúrida, situada num parque replantado. Os azulejos aqui são intrincados, florescendo como um jardim congelado. Este é o túmulo da mulher que criou o zênite cultural de Herat. Mas também há um segredo aqui. Um historiador alegou ter encontrado o seu diário, não em papel,
mas gravado nas paredes dos seus aposentos privados, detalhando um plano para governar como imperatriz, uma história que nunca foi publicada, e o diário, se existiu, está perdido. Herat é uma cidade de místicos. Visitamos o túmulo de Jami, o local de descanso do grande poeta sufi persa do século XV, Abdur-Rahman Jami. É um lugar sereno, situado em meio a bosques de pistache. O ar é doce. A caligrafia parece girar como fumo de incensários. É aqui que Jami compôs o seu ghazal final, uma forma de poema. A história diz que ele o escreveu sob um cometa, e no poema ele previu a queda da dinastia Timúrida. Uma curta viagem de carro leva a outro centro de misticismo, o santuário Khwaja Abd Allah Ansari, também conhecido como Gazar-Gah. Este é um complexo sufi no topo de uma colina. Um labirinto de câmaras abobadadas e caminhos ladeados de choupa. É o retiro de um santo do século XI. Este não é apenas um museu, é um centro espiritual vivo. Os sufis Qadiriyah ainda vêm aqui para realizar rituais zikr, cantando e movendo-se em oração estática. O segredo escondido aqui é um poço sussurrante. Os devotos sussurram os seus segredos e orações no poço, acreditando que a acústica leva as suas palavras diretamente ao santo na vida após a morte. Os governantes de Herat também sabiam como relaxar. Takht-e-Safar é um jardim de prazer do século XIV, numa colina com vista para a cidade. É uma série de piscinas e jardins em socalcos projetados para refletir os céus estrelados. O sultão Baikara, um governante timúrida, construiu-o como seu refúgio pessoal. Hoje é um local popular para piquenique. As famílias estendem cobertores, bebem chá e comem doces. Mas também é um local sufi de zikr. Uma estranha história afirma que Baikara organizou aqui um banquete de sonho com o fantasma de Alexandre o Grande, que inspirou as suas próprias conquistas militares. Também encontramos a ponte Pule-Malan, um impressionante arco de pedra de 22 arcos a cruzar um rio verde jade. Chorões pendem sobre os seus lados como véus. Esta proeza de engenharia do século XIX foi um importante ponto de passagem para caravanas. Mas tem uma história de fantasma. Os locais afirmam que a ponte treme nas luas cheias. E se você ouvir atentamente, pode ouvir o som dos cascos de comerciantes fantasmas a atravessar durante a noite. Mas o local mais misterioso em todo o oeste do Afeganistão não está em Herat. Está a centenas de milhas de distância, na remota província de Ghor. Para chegar lá, você precisa de um veículo 4x4 a sério, um guia local e muita paciência. A jornada é parte do destino. Estamos à procura do minarete de Jam, e então você o vê. No meio do nada, no fundo de um vale profundo onde dois rios convergem, uma única torre se lança em direção ao céu. Tem 213 pés de altura. É uma torre de tijolos em espiral e intrincada, coberta de escrita cúfica e azulejos turquesa, cozida pelo sol. Construído no século XII pelo Império Gúrida, este patrimônio mundial da Unesco é o segundo minarete antigo mais alto do mundo. Mas por que está aqui? Não há cidade à sua volta.
nada, apenas montanhas e rios. Alguns acreditam que marca o local da capital Gúrida perdida, Firuzkoe. Outros dizem que foi construído sobre a cidade perdida do profeta Jonas. O isolamento é o objetivo. É uma declaração de poder e fé numa terra completamente selvagem. Os locais têm uma lenda de que durante o equinócio da primavera, as inundações na sua base cantam versos do Alcorão. É um mistério, um gigante solitário, escondido do mundo. O oeste é uma terra de poetas e fantasmas, mas o norte é uma terra de santos e reis. Viajamos para o norte, para as planícies planas e poeirentas que fazem fronteira com a Ásia Central. Esta região é o coração histórico do Afeganistão, um lugar de peregrinação e poder. A nossa primeira paragem é Mazar-e-Sharif. E você não pode perder a sua peça central. A Mesquita Azul, ou o Santuário de Hazrat Ali. É de tirar o fôlego. É um complexo maciço de cúpulas e minaretes azul-safira que tremeluzem na intensa luz solar do norte. Os azulejos são tão brilhantes que quase ferem os seus olhos. E depois, há os pombos. Milhares e milhares de pombos brancos. Eles esvoaçam em torno do santuário como neve viva, e os locais dão-lhes comida constantemente. Este é um dos locais de peregrinação mais importantes do país. Acredita-se que seja o túmulo de Ali, o quarto califa do Islão. O edifício atual é do século XV, mas aqui está a questão, e é importante. A maior parte do mundo acredita que Ali está enterrado em Najaf, Iraque. Mas os afegãos têm a certeza de que ele está aqui. O fator uau são os pombos. A crença local é que qualquer pombo que pouse no santuário, não importa a sua cor original, ficará puramente branco dentro de 40 dias. E aqui está outro fato. Os locais juram que os pombos nunca jamais defecam dentro do complexo do santuário. Eles veem isso como um sinal de proteção divina. Durante o Nowruz, o Ano Novo Persa, milhares de peregrinos vêm aqui. Uma lenda diz que nessa noite, o espírito de Ali acende ele próprio as lanternas da mesquita. Um visitante aqui encontra um lugar não apenas de beleza, mas de fé intensa e viva. Mas Mazar-e-Sharif, por mais importante que seja, é a cidade nova. A cidade velha fica perto, e é um lugar que reescreverá a sua compreensão da história. Estamos em Balkh. Hoje é uma cidade poeirenta, mas no mundo antigo, esta era a mãe das cidades. Estamos em frente às ruínas de Balkh. Estamos rodeados por 7,5 milhas de muralhas antigas e em ruínas de tijolo de barro. Estas muralhas circundam o que já foi uma das maiores cidades da Terra. Este lugar tem mais de 5.000 anos. Alguns dizem que este é o local de nascimento de Zoroastro, o profeta de uma das primeiras religiões monoteístas do mundo. Você ainda pode ver os restos de altares de fogo zoroastristas na cidadela, rodeados por campos de algodão modernos.
Alexandre o Grande viveu aqui e casou com a sua esposa Roxana, nas proximidades. Marco Polo caminhou por estas ruas e descreveu os seus palácios e castelos de mármore. Era um centro de budismo, zoroastrismo e islão. Mas, em 1221, Genghis Khan chegou. E ele fez o que fazia melhor. Ele arrasou-a. A destruição foi tão total que a cidade nunca recuperou. Ao caminhar pelas ruínas, você sente o peso daqueles milhares de anos. Há uma história de um cofre escondido debaixo da cidadela, onde Alexandre supostamente deixou um pergaminho inqueimável contendo os segredos do mundo. Mesmo nas ruínas, há beleza. Encontramos a Mesquita Verde, uma pequena relíquia de cúpula verdejante no meio de um bazar em ruínas. É uma sobrevivente do século XV. Um dos poucos edifícios que não foi completamente apagado. Vinhas estão a recuperar os seus arcos como uma tapeçaria da natureza. O segredo desta mesquita? Os locais acreditam que as paredes escondem moedas de ouro bactrianas, o mesmo tipo encontrado nos famosos túmulos de Tili Atep. As pessoas têm raspado o gesso durante séculos à procura delas. O norte também é o lar de um dos desportos mais intensos do planeta. Estamos no estádio Buzkashi, nos arredores de Mazar-e Sharif. É uma arena poeirenta, na verdade apenas um grande campo, rodeada por colinas onde milhares de homens estão a torcer. Lá embaixo é o caos. Isto é Buzkashi, o desporto nacional. Traduz-se para puxar a cabra. É como polo, mas a bola é... Bem, é o corpo de uma cabra ou bezerro. E as regras são... Não há muitas. Equipas de homens a cavalo, chamados Chapandazan, lutam por esta carcaça, tentando arrastá-la através de uma linha de golo. É rápido, é rude e é incrível de assistir. Os cavaleiros são lendas. Os cavalos são incríveis, treinados para morder e chutar. O que muitos negligenciam é que este não é apenas um jogo, é uma tradição de 1000 anos, nascida de rixas tribais. Os cavaleiros dirão que há uma maldição de 1000 anos sobre os perdedores. Uma crença que adiciona uma intensidade desesperada ao jogo. Para um visitante, é uma demonstração crua, poderosa e às vezes chocante de habilidade e tradição. A nossa última paragem no norte é algo verdadeiramente estranho, na província vizinha de Samangan. Chama-se Takhti Rostam, ou o Trono de Rostam. Isto não é um edifício, é um mosteiro budista, esculpido na rocha sólida de um cume, como um lótus de pedra. É do século II, do Império Kushano. É como as famosas cavernas de Ajanta na Índia, mas no Afeganistão. Você desce degraus de pedra para uma estupa circular, uma câmara rodeada por uma parede alta, tudo isso numa única peça de pedra. À sua volta estão cavernas, as celas de meditação para os monges. O segredo escondido aqui é o som. Os monges esculpiram túneis de vento na rocha. Quando o vento sopra, as celas enchem-se de um zumbido baixo e eterno. Era um auxílio à meditação. Mesmo hoje parado na escuridão, você pode ouvi-lo.
Esta terra de fé antiga é um cruzamento, mas para encontrar as partes mais intocadas você tem que subir, bem para cima. Estamos a dirigir-nos para leste e estamos a dirigir-nos para norte, para as montanhas. As verdadeiras montanhas, o Hindu Kush, o Pamir, o Karakorum. Este é um dos terrenos mais remotos e inacessíveis da Terra. Primeiro, o corredor de Wakhan. Este é um dos lugares mais estranhos no mapa. É um apêndice estreito de 220 milhas de comprimento, um dedo fino do Afeganistão que se estende para tocar a China. Está encaixado entre o Tajiquistão, o Paquistão e a China. Toda esta região foi uma zona tampão do grande jogo do século XIX. Uma criação política dos impérios britânico e russo para evitar que as suas fronteiras se tocassem. E, para dizer o mínimo, funcionou. É uma fenda entre gigantes. Os vales são estreitos, os picos são imponentes. Estamos a falar de picos de 7.000 metros, mais de 23.000 pés, que nunca foram escalados. As pessoas aqui são os Waki e os Kirguizes. Eles não são pastum ou tadiques, são seminômadas, vivem em cabanas de pedra, pastoreiam iaques e cultivam cevada em terraços de grande altitude. A vida aqui é difícil, os invernos são brutais, mas a beleza está noutro nível. Esta é a terra do leopardo das neves. Estas montanhas estão cheias deles. Os locais têm uma história de que os soldados de Alexandre, o Grande, se perderam aqui, e o povo Waki são os seus descendentes diretos. Há rumores de cidades de gelo eterno, cidades inteiras congeladas dentro de glaciares, guardadas por estes picos não escalados. Do Wakhan alto e estéril, descemos para o que parece outro continente. Esta é a província de Nuristão. Nuristão significa Terra da Luz, mas antes de 1896, era chamada de Cafiristão, a Terra dos Infiéis. Esta é uma terra de desfiladeiros luxuriantes, verdes e sem estrada. Os vales são tão íngremes que dizem que o sol só atinge o fundo por algumas horas por dia. As pessoas aqui são diferentes, têm as suas próprias línguas, os seus próprios costumes. Alegam ser descendentes de indo-gregos. Eles praticavam a sua própria religião pagã pré-islâmica, adorando deuses do trovão e espíritos da natureza, até serem convertidos à força na década de 1890. As casas aqui são incríveis. São casas de madeira esculpida, agarradas aos lados das falésias, decoradas com padrões intrincados. Toda a região está coberta por florestas de nogueira e cedro. Qual é a história desconhecida? Os locais dirão que quando a conversão em massa aconteceu, os últimos pagãos não destruíram os seus ídolos, eles esconderam-nos nas profundezas de cavernas no alto das montanhas. E dizem que às vezes, nas canções antigas, as pessoas ainda invocam os nomes dos antigos deuses do trovão. Finalmente visitamos um vale que é famoso por razões muito diferentes. O Vale de Panjshir. Este vale longo e estreito é um corte esmeralda nas montanhas. Um rio caudaloso corre através dele. E os campos estão verdes com trigo e milho. Nogueiras fornecem sombra para piquenique. Este vale é, para dizer o mínimo, famoso. Foi o coração da resistência contra os soviéticos e, mais tarde, contra os talibãs. A sua geografia torna-o uma fortaleza natural. Mas não é apenas uma fortaleza, é também um baú de tesouros. O Vale de Panjshir é o lar de algumas das esmeraldas mais finas do mundo.
Mineiros cavam túneis profundos e perigosos nas montanhas à procura das pedras verdes. O vale é dominado pela memória de um homem, Ahmad Shah Massoud, o Leão de Panjshir. O seu rosto está por toda parte. O segredo aqui é que os caminhantes e locais que percorrem as passagens de alta montanha juram que o seu fantasma os guia, ajudando-os a encontrar cavernas de resistência escondidas e caminhos seguros através do terreno traiçoeiro, não muito longe de Panjshir, enquanto nos dirigimos para a capital. Passamos pelo desfiladeiro Mahmud Tarzi. Este é um abismo dramático de falésia rio. Uma estrada em forma de serpente com pontes em arco. É uma importante artéria comercial, mas parece antiga. A névoa paira nas curvas. A história aqui é que Mahmud de Ghazni, um poderoso sultão, domou um demônio do rio que vivia neste desfiladeiro. Ele esculpiu o desfiladeiro com a sua espada, tornando-o transitável para acadêmicos e especiarias. Vimos o remoto, o antigo e o selvagem. Agora, dirigimos-nos para o coração da nação moderna, Cabul. Cabul. O nome em si, carregado. É uma cidade de milhões, um lugar extenso, poeirento, barulhento e vibrante. É uma cidade de muros de explosão e engarrafamentos. Mas é também uma cidade de jardins, pátios escondidos e um espírito inquebrável. Você só precisa saber onde procurar. Começamos num lugar de paz, os Jardins de Babur. Este é um paraíso mogol em socalcos. Um jardim murado construído no século XVI pelo imperador Babur, o fundador do Império Mogol. É um clássico Shahar Bagh, ou jardim de 4 partes, com canais de água, fontes e túmulos de mármore. Numa cidade tão caótica como Cabul, este lugar é um pulmão, cheira a rosas. Babur amava tanto este jardim que pediu para ser enterrado aqui. A sua poesia está gravada em placas de pedra ao redor do jardim. A história diz que o desejo de morte de Babur era por nascentes eternas. As fontes aqui são alimentadas por aquedutos escondidos e antigos. E mesmo nos anos mais secos, raramente param de fluir. É um lugar para famílias, para piqueniques, para um momento de silêncio. De um sonho que foi realizado, vamos para um sonho que foi quebrado. Numa colina com vista para a cidade, ergue-se o Palácio Darul Aman. É uma concha. Um magnífico palácio de estilo europeu neoclássico. As suas cúpulas estão picadas com buracos de bala e explosões de rockets. É um símbolo assombroso de um Afeganistão diferente. Foi construído na década de 1920 pelo rei Amanullah Khan. Ele era um modernizador, um reformador. Este palácio deveria ser a peça central da sua nova, moderna capital de estilo europeu. Mas as suas reformas foram muito rápidas. Ele foi derrubado em 1929. O palácio nunca foi verdadeiramente terminado e tornou-se um alvo em todos os conflitos desde então. O que está escondido aqui? Nas abóbadas da cave, os historiadores encontraram os restos queimados de cartas de educação de mulheres e documentos legais progressistas destruídos na revolta de 1929.
É um palácio de sonhos quebrado. A pairar sobre a cidade velha está a fortaleza Bala Hissar. Este é o verdadeiro centro do poder. Esta antiga cidadela, num esporão rochoso alto, tem sido o centro da defesa de Cabul por pelo menos 1500 anos. As suas muralhas estão marcadas por séculos de invasões. Sobreviveu, por uma contagem, a 17 cercos importantes. As vistas daqui são deslumbrantes, estendendo-se até o Indo-Kush. Mas a fortaleza está cheia de histórias sombrias. Disse que um príncipe mogol escondeu um diamante maciço. O olho de Cabul nas suas fundações. Nunca foi encontrado. É um lugar de poder, mas também um lugar de fins. Mesmo em Cabul, você pode encontrar a natureza. O lago Karga é um reservatório semelhante a um espelho rodeado por choupos. É um lago artificial, um refúgio de alta segurança, onde os residentes da cidade vêm para piqueniques de fim de semana. Você vê silhuetas de falcões no alto, mas tem uma estranha e oculta reputação. Os locais dizem que o lago engole tristezas. Dizem que se você olhar para a água o tempo suficiente, a sua reflexão será substituída pelo rosto de um ente querido perdido. O verdadeiro coração de Cabul, no entanto, está nos seus mercados. E o mais incomum é o mercado de pássaros Faroshi. Este não é um mercado de alimento. Este é um labirinto de becos estreitos, ladeados por milhares de gaiolas, todas cheias de pássaros cantores. Canários, tentilhões, perdizes de combate. O ar cheira a milho painço, serradura e, estranhamente, a liberdade. Este mercado é uma tradição de 100 anos e permaneceu intocado por todos os anos de agitação. É um lugar onde os homens vêm para trocar pássaros, para os ouvir cantar e para conversar. Os vendedores têm um costume único. Eles sussurram pechinchas para os pássaros e acreditam que os pássaros escolhem os seus novos donos, cantando uma canção em particular. É um bolso de gentil absurdo numa cidade muito difícil. Mas o passado da cidade nunca está longe. Visitamos o Museu de Minas Terrestres Omar. Este não é um museu interno, é um jardim ao ar livre, mas as flores são metal retorcido. É uma exibição de mais de 20.000 explosivos desativados, minas, rockets, bombas de fragmentação, todos recolhidos pela organização de desminagem Omar. É uma educação arrepiante e poderosa sobre as cicatrizes dos últimos 30 anos. A história escondida aqui é de resiliência. Os desminadores contam histórias de minas cantoras, minas que foram armadas com sinos ou carrilhões por pessoas desconhecidas. Um sistema de aviso de arte popular para alertar as crianças. Estas minas cantoras fazem parte do folclore local e, de acordo com os desminadores, salvaram milhares de vidas. Também visitamos o cemitério europeu, um lugar estranho e tranquilo. Está cheio de sepulturas cobertas de era de soldados britânicos das guerras anglo-afegãs, exploradores russos e aventureiros Anzac. Papoilas florescem nas sepulturas dos caídos. Foi construído pelos britânicos em 1879. Existem mais de 150 túmulos multinacionais. A história aqui é de uma rosa amaldiçoada, plantada no túmulo de uma amante. Ela só floresce, dizem os locais, nos aniversários de novas invasões. Paramos na Mesquita Shah Edo Shamshira,
a Mesquita das Duas Espadas. É um edifício bonito e incomum junto ao rio Cabul, com minaretes gêmeos que parecem lâminas cruzadas. Foi construída na década de 1920. A lenda diz que o seu fundador foi um guerreiro árabe que veio para espalhar o Islão, brandindo duas espadas. Uma lenda mais estranha diz que as espadas na história da mesquita vão chocar durante as trovoadas, chamando a chuva. A nossa última vista da cidade é da colina Bibi Mahru. É um cume baixo, um local popular para caminhadas, com tomilho selvagem a perfumar o ar. Oferece-lhe um panorama de toda a cidade. Tem o nome de uma beleza com um rosto de lua, que, segundo a lenda, saltou da colina por um amor perdido. Dizem que você ainda pode ver a sua silhueta nas nuvens ao anoitecer. Cabul é uma cidade que se recusa a ser apenas uma coisa. É uma cidade de vida, mas o coração do mundo pastum, a história da fundação do país, encontra-se no sul. Estamos a viajar para o sul, para o deserto, para as terras áridas e quentes de Kandahar e Ghazni. Este é o local de nascimento do Afeganistão moderno, o coração da cultura pastum. É um lugar de profunda convicção religiosa e tradições antigas. O nosso destino é Kandahar, a segunda maior cidade. E em Kandahar, há um lugar que é mais sagrado do que qualquer outro: o Santuário do Manto. Esta mesquita reverenciada é, para simplificar, o centro espiritual da nação. Abriga uma das relíquias mais sagradas do Islão, um manto que se acredita ter pertencido ao próprio profeta Maomé. Ahmad Shah Durrani, o fundador do Afeganistão moderno, trouxe o manto para cá no século XVIII. É mantido numa caixa de prata sob vidro. Você pode ver os fios de seda a brilhar na luz fraca. A questão é que o manto quase nunca é exibido. É aberto apenas nas ocasiões mais sagradas, como o Eid. Acredita-se que cura os fiéis que o veem. A história contada pelos guardiões do santuário é que o manto voa nos sonhos dos governantes, guiando-os em momentos de crise nacional. Kandahar é uma cidade de locais antigos e misteriosos. Nos arredores da cidade, encontramos Tio Zena, os 40 degraus. Isto não é um edifício, é uma escadaria esculpida diretamente na face de uma falésia rochosa. 40 degraus íngremes que conduzem a uma pequena câmara. Este local é pré-islâmico. Provavelmente era um local ritual zoroastrista. Um lugar para adorar o sol. O vento uiva através dos sulcos antigos, mas a superstição local é o que é fascinante. Dizem que os degraus contam os seus pecados. Ao subir, você deve confessar os seus erros. Dizem que se você ouvir, pode ouvir os ecos de milhares de confissões no vento. A estrutura mais grandiosa de Kandahar para a oração é a Mesquita Eid Gah. Este é um vasto local de oração ao ar livre, com um enorme arco de tijolo de barro de 80 pés de altura. É o maior do sul. Durante os festivais, todo este espaço está cheio de milhares de fiéis. É construído sobre o que os locais dizem ser um antigo campo de batalha. A lenda aqui é que quando as orações são realizadas, elas silenciam os ecos de agitação distante. Como todo o Afeganistão, Kandahar tem os seus santos sufis. Visitamos o santuário Baba Wali, o túmulo de um santo do século XVIII. É um belo local nas margens do rio Arghandab.
com bandeiras de oração a esvoaçar na brisa. O som de cânticos devocionais é levado pelo vento. Mas este santuário tem um ritual muito incomum, um ritual de rolamento para desejos. Se você tem um desejo profundo, você é vendado, rodado, e depois deve rolar por uma pequena colina. Se você rolar em linha reta, o seu desejo será concedido. Se você se desviar, deve tentar novamente. É uma exibição de fé estranha e poderosa. De Kandahar, viajamos para norte para outra capital histórica, Ghazni. Hoje, Ghazni é uma cidade comercial movimentada. Mas no século XII, esta era já capital do poderoso Império Ghaznávida, um império que se estendia da Pérsia à Índia. Era uma cidade de acadêmicos, poetas e palácios. Quase tudo se foi, mas duas coisas permanecem: a perfurar o céu do deserto, os minaretes de Ghazni. Estas são torres gêmeas, cada uma com cerca de 65 pés de altura, embora fossem outrora muito mais altas. Estão cobertas por tijolos de terracota intrincados, dispostos em padrões que se assemelham a flores do deserto, com pequenos restos de esmalte turquesa. Estas torres são tudo o que resta de uma magnífica mesquita construída pelos sultões gaznávidas. São sobreviventes solitários da Idade de Ouro da Rota da Seda. A história local é que os minaretes não são silenciosos. Eles dizem que nas noites de vento, eles chamam os poetas perdidos da era de Mahmud. Com o som de sinos de vento que foram pendurados lá há séculos. O sul é uma terra de fé e poeira, mas a nossa jornada não acabou. Há algumas últimas joias escondidas à vista de todos. A nossa jornada para encontrar o Afeganistão escondido levou-nos dos picos mais altos às cidades mais antigas. Temos duas paragens restantes, lugares que capturam a beleza surpreendente e a história inacreditável desta terra. Viajamos para Jalalabad, no leste. Aqui, encontramos os Jardins Nimla. Este é outro paraíso mogol, um Shaharbagh, ou jardim dividido em quartos, com piscinas refletoras e fontes. Foi estabelecido em 1610 pelo imperador Jehangir. Na primavera, o ar é denso com o aroma de flores de laranjeira. É um exemplo perfeito de design de jardins mogóis, uma visão do paraíso na terra. Mas tem uma história caprichosa. Este era supostamente o local favorito do imperador Jehangir para piqueniques de tapete voador. Claro, os tapetes não voavam na verdade. Eram apenas tapetes. Mas a lenda pegou e este jardim ficou conhecido como um lugar que inspirava sonhos aéreos e histórias fantásticas. A nossa paragem final leva-nos de volta a Cabul, mas não é uma ruína, nem um jardim, nem uma mesquita. É uma casa particular. Este é o Museu Sultani. Ahmad Shah Sultani foi um comerciante, um amante de arte e um colecionador. Em 2004, ele abriu este museu particular numa galeria no seu jardim. E o que ele colecionou é impressionante. Este é um tesouro privado de curiosidades de ouro, joias antigas e, o mais importante, tesouros bactrianos. Estamos a falar de ouro de Tilla Tepe, o famoso tesouro bactriano de 2000 anos atrás. Embora a coleção principal esteja no Museu Nacional, Sultani adquiriu as suas próprias peças ao longo das décadas.
Elas brilham como estrelas nas suas caixas. Mas o objeto mais fascinante é um pequeno. É uma moeda sussurrante de 2000 anos de Tilla Tepe. Não é feita de ouro, mas de uma liga estranha. Os guias do museu contarão um segredo. Se você girar a moeda e fizer uma pergunta, a maneira como ela balança e cai contará a sua sorte. É uma pequena peça de magia, uma ligação direta ao passado antigo, multicultural e incrivelmente rico desta terra. Dos lagos turquesa de Bande Amir a esta pequena moeda sussurrante, vimos um Afeganistão que o mundo raramente vislumbra. Um país de profunda beleza natural, de impressionante profundidade histórica e de um espírito humano inabalável. As manchetes contarão uma história, mas o Afeganistão real, o que está escondido do mundo, conta milhares de outras. À medida que a nossa exploração das maravilhas veladas do Afeganistão se aproxima do fim, o chamado dos cantos não descobertos torna-se mais alto. A terra sussurra sobre ainda mais segredos, ruínas esquecidas onde impérios se chocaram em silêncio, desfiladeiros esmeralda que desafiam o domínio do deserto e santuários onde os ecos dos santos persistem no... Descobrimos mais lugares, cada um novo capítulo nesta saga atemporal. Retirado das províncias que o tempo guardou. Estes não são os ecos da guerra ou as sombras das manchetes. Eles são o pulso de uma nação gravado em pedra, água e lenda. Vamos aventurar-nos mais fundo, nos tesouros enterrados do norte, nos fortes desafiadores do sul, nas cidades perdidas do leste e nos oásis silenciosos do oeste. A nossa jornada continua para norte, para além da famosa Mesquita Azul. Para além da mãe da cidade. Avançamos para as planícies queimadas pelo sol da província de Jowzjan. Uma extensão plana e poeirenta que se estende em direção ao rio Amu Daria. Veja bem. Esta terra parece vazia. Mas o que muitos negligenciaram é que os maiores tesouros estão frequentemente escondidos logo abaixo da superfície. Aqui, a própria terra estava a guardar um dos maiores segredos da história arqueológica. Chegamos a Tilla Tepe, um nome que significa a colina dourada. Para um viajante, não parece grande coisa. É um aglomerado de 6 montículos baixos e varridos pelo vento num campo vazio. Você poderia, para dizer o mínimo, passar direto por ele. Pastores com os seus rebanhos são os únicos visitantes. Mas no ano de 1978, uma equipe de arqueólogos escavou estes montículos. E o que eles encontraram muda tudo o que você pensa que sabe sobre esta terra. Eles não encontraram um túmulo, eles encontraram um tesouro. Estas 6 sepulturas que remontam ao século I antes da Era Comum eram os locais de sepultamento de nômadas da Era Kushana. Eram quase certamente da realeza e foram enterrados com o seu ouro. Estamos a falar de mais de 20.000 artefactos de ouro individuais. Não apenas moedas, estamos a falar de coroas intrincadas e com joias tecidas com lápis lazuli. Estamos a falar de bainhas para espadas, incrustadas com turquesa e granadas. Cintos de ouro, colares de ouro, estátuas de ouro de rainhas a cavalo. Este era o tesouro bactriano. Um tesouro que rivaliza com o de Tutankhamon. Mas o que ninguém lhe diz é a lenda local.
Estes não são apenas montículos, eles são amaldiçoados. Os locais contam uma história mais sombria. Eles dizem que estes não eram reis, mas 6 feiticeiras nômadas que negociaram com Jin, espíritos poderosos do deserto, por poder e imortalidade. O seu ouro, diz a história, é amaldiçoado. Ele queimará as mãos de qualquer pessoa indigna que o toque. Hoje, não há um grande museu no local, não há cordas de veludo, há apenas o vento, o pó e os montículos baixos. Pastores que pastoreiam os seus rebanhos aqui há gerações jurarão que as areias se movem à noite. Eles afirmam que numa lua cheia, você pode ver o brilho de lâminas enterradas que desaparecem ao amanhecer. Parado aqui, com o rio Amu-Darya, o antigo Oxus, a murmurar à distância, você sente a emoção de tocar a borda da história. Esta parte do mundo era um caldeirão cultural, e o Império Kushano estava no seu centro. Viajamos para leste, na província de Baglan, para encontrar provas. Empoleirado num esporão rochoso alto, como um altar esquecido para os deuses de um império, está Surk Kotal. Este é um complexo de templos kushanos maciço, construído no século II da Era Comum. É uma enorme plataforma de pedra em camadas, maior do que um campo de futebol, com grandes escadarias que levam agora para o céu. Mas há 2000 anos esta plataforma sustentava um templo de fogo maciço. Este era um lugar onde as chamas zoroastristas dançavam ao vento. Mas aqui está o fator uau. Mesmo ao lado do templo de fogo, eles também encontraram estupas e estátuas budistas. Este era um prodígio sincrético, um lugar onde diferentes crenças coexistiam na Rota da Seda. Era um verdadeiro caldeirão cultural. As escadarias são esculpidas com figuras de águias com cabeça de leão ou grifos que levam a plintos vazios. Estes plintos outrora seguravam estátuas colossais dos reis kushanos, mas foram derrubadas pelo tempo e pelos invasores. A história escondida, os arqueólogos encontraram inscrições na escrita bactriana, uma língua escrita em letras gregas. Elas sugerem uma escadaria para as estrelas. Uma rampa usada para procissões reais que se destinava a imitar a ascensão do rei ao céu. Este lugar ainda detém poder. Os locais evitam o local após o pôr do sol. Eles afirmam que o vento carrega o som de cânticos, os sussurros de sacerdotes há muito mortos a cuidar de um fogo que se apagou há séculos. E eles dizem que no equinócio, as sombras dos plintos vazios se alinham para apontar para uma cripta oculta, um cofre de relíquias kushanas, intocado desde o reinado do grande rei Kanishka. Os kushanos escreveram a sua língua em letras gregas. Mas por quê? Para encontrar a resposta, devemos ir mais para norte, para a província de Takhar, onde o rio Oxus traça um caminho para uma verdadeira cidade perdida. Isto é Ai-Khanum. O nome significa Senhora da Lua. Isto não é apenas uma ruína. Esta é uma cidade grega, congelada no tempo, no meio do Afeganistão. Fundada por volta de 280 antes da Era Comum por colonos seleucidas, os herdeiros de Alexandre o Grande, esta cidade é puro e não adulterado esplendor helenístico.
As ruínas espalham-se por 1,5 milha quadrada, ou mais de 370 acres. E as descobertas são simplesmente chocantes. Estamos a falar de colunas coríntias, do tipo que você vê em Atenas, semi-enterradas no lodo. Eles encontraram um ginásio, com ringues de luta livre gravados em mármore. Eles encontraram um arsenal, com tábuas inscritas em grego. O próprio Alexandre, o Grande, passou o inverno perto daqui, e os seus engenheiros traçaram esta grade da cidade. A sombra de Alexandre perdura em todos os cantos, mas a lenda que liga este lugar é local. É a história da Senhora da Lua, uma deusa da lua que era consorte de um rei bactriano. Quando ele a traiu, ela amaldiçoou a cidade a afundar-se no rio e a ser esquecida. E assim foi perdida para a história até que as inundações na década de 1960 a revelaram mais uma vez. Vaguear pela sua palestra, a sua praça principal, ao anoitecer, é uma experiência irreal. Você quase espera ver homens em togas. Você quase pode ouvir o choque fantasma de escudos de hoplitas, um lembrete de que é aqui que o Oriente se encontrou com o Ocidente. Não apenas na conquista, mas na colonização tranquila, por centenas de anos. A influência grega desapareceu, mas a Rota da Seda apenas se tornou mais forte. Viajamos para sul, para a província de Kunduz. Aqui encontramos Rabat Sanji, um caravansarai timúrida do século XV. Um caravansarai era, para simplificar, um hotel fortificado para a Rota da Seda. E este é uma beleza, é uma cápsula do tempo. Uma magnífica porta de entrada com cúpula turquesa arqueia-se sobre um vasto pátio. Lá dentro, pistacheiros desgastados, centenas de anos, ainda dão sombra. Esta era uma paragem de descanso de 5 estrelas. Os seus pequenos quartos, ou celas, já fervilhavam de comerciantes a trocar lápis lazuli inestimável de Badakhshan por sedas reluzentes de Samarcanda. As paredes contam a história. Elas ainda exibem frescos desbotados, pinturas de uma vida de luxo e lazer. Você pode distinguir jogadores de polo, um desporto favorito dos timúridas. Você pode ver derviches a dançar, a girar em oração estática. Mas o verdadeiro enigma de Rabat Sanji é a Câmara de Eco. É um salão abobadado, uma obra-prima da arquitetura timúrida. A acústica é perfeita. Um sussurro de um canto viaja pelas paredes e pode ser ouvido em perfeita clareza no canto oposto. Os locais dizem que foi projetado por um engenhoso acústico timúrida, para que o governante pudesse espiar espiões e comerciantes. Hoje, os locais reúnem-se aqui para leituras de poesia. Eles acreditam que os ecos levam os seus versos para a vida após a morte, onde o grande astrônomo rei Ulugh Beg julga as suas rimas. Não muito longe, na mesma província, encontramos um forte contraste. A mesquita Haji Piada ergue-se como uma sentinela humilde da fé. Esta não é uma grandiosa obra-prima em azulejo. É uma pequena mesquita de tijolos de barro do século XII, construída pela dinastia Gúrida. A sua característica mais famosa é o seu minarete, que se inclina como um contador de histórias cansado. O nome Haji Piada significa o peregrino que caminhou. A história é que foi construída por um homem santo que caminhou descalço desde Meca. Mas a mesquita tem 2 segredos: o mirabe, o nicho de oração,
é incrustado com seixos simples de rio. Os locais dirão que, sob a luz de uma lua cheia, estes seixos brilham levemente. Dizem que são minerais do rio Kunduz que capturam o luar. O segundo segredo está no Poço do Pátio. A lenda diz que quando o Haji Piada chegou pela primeira vez, a aldeia estava a sofrer de uma fome. Ele atingiu a terra seca com o seu cajado e este poço jorrou. Durante 3 dias, chorou leite, não água, sustentando toda a aldeia. Hoje é um lugar de súplica tranquila. Devotos amarram pequenos fios ao minarete inclinado. Uma oração silenciosa por um voto ou um desejo. E a chamada para a oração ressoa como um bater de coração através dos campos de algodão intermináveis. O norte é uma terra de ouro enterrado. Fé enterrada. Mas agora devemos seguir para leste, para as montanhas. A jornada para leste leva-nos das planícies planas para as dobras agrestes da província de Parvan. As montanhas aqui são afiadas e implacáveis, e agarrado a um lado de falésia, como um tesouro de dragão, encontramos Rabat Malik. Este é outro caravansarai, mais de uma época anterior, o século XI. E não é um lugar de descanso suave, é uma fortaleza. Esculpido na pedra arenosa vermelha local, o seu portal maciço é esculpido com intrincada escrita cúfica. Padrões de vinhas entrelaçadas que simbolizam as rotas comerciais eternas. Esta era uma estalagem fortificada para caravanas de camelos que tinham de se desviar de invasores Gaznávida. É um lugar duro e imponente. Hoje abriga pastores de cabras e os seus rebanhos. E claro, eles têm uma história. Eles recontam a história de Malik, o homem que a construiu. Dizem que ele não era apenas um homem, mas um príncipe que mudava de forma que foi exilado por amar uma dançarina hindu. O seu espírito, dizem, nunca partiu. Manifesta-se como um enorme falcão branco que circunda as ruínas todos os dias ao meio-dia, a guardar a passagem. Uma subida às suas muralhas dá-lhe uma vista impressionante do Vale Gorband. E dentro, no salão principal, está a Sala do Trono. Aqui, um assento de pedra está incrustado na parede. Os locais afirmam que contém a marca de uma mão deixada pelo próprio poderoso sultão Mahmud de Ghazni durante um conselho de guerra à meia-noite. De uma fortaleza de guerra, viajamos mais fundo na província de Logar para um lugar que se tornou um dos locais mais importantes e mais ameaçados na Terra. Isto é Mezainak. Este lugar é um enigma. É um vasto local cobrindo milhares de acres. E não é apenas uma coisa. É um local da Idade do Bronze de 3.000 anos. É um dos maiores depósitos de cobre do mundo. É isso que Mezainak significa. Pequena mina de cobre. E construído mesmo por cima, está um extenso mosteiro budista do século V da Era Comum. Imagine. Um complexo maciço de estupas, templos e cavernas de meditação, todos com vista para os poços verde turquesa da mina de cobre. É aqui que o mundo antigo obtinha o seu cobre e até o seu lápis lazuli. Antigas fundições e estátuas budistas pontilham as colinas. Mas a lenda aqui agarra mais forte do que a história. Os mineiros que ainda trabalham nestas terras falam da Mãe do Cobre, uma deusa pré-ariana que, dizem, deu à luz o minério das suas próprias veias para armar heróis antigos contra demônios.
Dizem que os mineiros que cavam muito fundo com muita ganância despertam a sua ira. Os desabamentos que acontecem, dizem eles, não são acidentes. Eles são o som dos seus soluços. Este mosaico frágil é agora protegido pela Unesco. As escavações foram pausadas e iniciadas. Uma corrida contra o tempo. As estupas permanecem a sussurrar sobre os monges cutianos que viveram aqui. E disse que esses monges gravaram profecias na rocha, prevendo a queda de impérios e a descoberta do tesouro sob os seus pés. Do pó e do cobre de Logar, procuramos um tipo diferente de tesouro. Subimos alto na província de Badakhshan, longe da borda do corredor de Wakhan, para o Vale Zebak. Esta é uma sinfonia natural. É um prado alpino, um refúgio de alta altitude, a mais de 6.500 pés. O vale é esculpido pelo degelo glacial. A primeira coisa que você vê são os campos de cevada em socalcos, manchas impossíveis de verde a cair pelas encostas íngremes. E na primavera, todo o chão do vale é um tapete de tulipas selvagens, a florescer em vermelhos e dourados, impossíveis e vibrantes. Este lugar é um Éden. E como o Éden foi um refúgio, na época medieval, acadêmicos ismaelitas, a fugir das lâminas mongóis, esconderam-se neste vale. As suas bibliotecas foram queimadas, mas os seus saberes sobreviveram em épicos orais, canções que ainda são cantadas pelos pastores hoje. Mas o verdadeiro segredo do vale, uma nascente cantora. É um lugar onde a água borbulha sobre um leito de quartzo, e o som que faz não é um gorgolejar, é um zumbido, uma série de harmônicos. Os locais afirmam que este som cura a alma. A lenda é que o próprio imã Ismail se banhou nesta nascente. E ela concede visões aos de coração puro. Caminhar por estes trilhos ao amanhecer, a respirar o ar frio e rarefeito, é uma experiência espiritual. A névoa se afasta para revelar as silhuetas de ibex, com os seus chifres gigantes e curvos em pé nas falésias. Eles são os guardiões deste mundo intocado e escondido. Vimos o leste verde. Agora, a jornada exige que vamos para sul, para o fogo. O sul é um mundo diferente. Deixamos as montanhas e os vales e entramos no deserto. Estamos na província de Helmand, um lugar de calor e pó. E deste deserto, uma única e impossível estrutura se projeta 82 pés para o céu. Este é o Arco de Bost. É um monumento gasnávida solitário e magnífico, como um arco-íris petrificado de tijolo cozido. Foi erguido no século XI, mas aqui está a questão. É um portal para lugar nenhum. Foi construído como a grande entrada para a capital perdida de Lashkar Gah, uma cidade de palácios que outrora se ergueu aqui. Agora a cidade desapareceu, recuperada pelo deserto. Apenas o arco permanece. Está adornado com leves leões de estuque e versos cúficos a louvar o sultão Mahmud. Mas, como sempre, a história local é mais dramática. Eles dizem que este arco não foi construído na areia, mas no covil de um demônio. O arco, afirmam, cela o demônio debaixo da terra. Nas noites de tempestade,
O trovão que ecoa pelo deserto não é trovão. É a besta a lutar contra as suas amarras. Os construtores que se desentenderam durante a sua construção, diz a lenda, foram transformados nos próprios tijolos do arco. Hoje, os locais fazem piqueniques na sua longa sombra, atirando tâmaras para o vazio para dar sorte. E os arqueólogos intrigam-se com rumores de abóbadas subterrâneas, onde os mapas de guerra do sultão Mahmud, gravados em couro, ainda estão à espera. De um arco solitário, viajamos para uma fortaleza completa. Estamos na província de Zabul, na fortaleza Kalat. Esta não é uma subtil fortaleza de tijolos de barro. Este é um monstro. Coroa um maciço afloramento de basalto, um tampão de rocha vulcânica preta. As suas paredes em zigue-zague são um labirinto, projetadas para confundir os atacantes. E este lugar é, para dizer o mínimo, antigo. Remonta a pelo menos 500 antes da Era Comum. Este era um reduto do Império Persa Aquemênida. Estava aqui antes da Idade de Ouro de Atenas. Guardava a passagem crítica de Kandahar para Cabul, e todos sabiam disso. Foi mantida pelos Heftalitas, os Safáridas, e foi marcada pelas catapultas de Timur em 1383. Lá dentro, uma cisterna profunda sussurra a maior lenda da fortaleza. É a história da rainha Soraya, uma governante do século X. A história diz que a fortaleza foi sitiada, os seus defensores desapareceram. Mas a rainha defendeu-a sozinha durante meses, movendo-se de muralha em muralha, disparando flechas, fazendo o inimigo acreditar que ainda estava cheia de soldado. Ela acabou por cair, mas a sua desafio é lembrado. Dizem que o seu sangue manchou as pedras da cisterna, e no equinócio elas ainda brilham em vermelho. Subir os seus 300 degraus, hoje, dá-lhe um panorama do vale, uma terra de campos verdes. É uma vista comprada por séculos de luta. A nossa última paragem no sul leva-nos para oeste, para o deserto interminável da província de Nimros. Aqui, a erguer-se das salinas, está a cidadela de Laran. Este lugar parece uma miragem. É um forte sassânida do século III da Era Comum, construído em adobe, desbotado pelo sol. As suas torres redondas, a ecoar designs espartas, parecem estar a derreter de volta para a terra. Este era uma âncora crítica para o comércio da Pérsia para a Índia. Mas o deserto é um lugar de espíritos. As lendas afirmam que este forte não foi construído por sassânidas, mas pelos engenheiros de Alexandre. E eles não o construíram para deter exército. Eles construíram-no para prender algo, um espírito da areia, um djinn, que devorava caravanas inteiras. Dizem que o espírito ainda está preso. O vento fantasma que uiva através das fendas para flechas é o espírito ainda a gritar. É um som que carrega o aroma fantasma de especiarias perdidas, cardamomo e açafrão, das caravanas que consumiu. Hoje, os nômadas acampam no seu pátio, a partilhar histórias em torno das suas fogueiras, enquanto lá dentro, a última luz do dia cai sobre frescos desbotados de cavalos alados. Desbotados, mas ainda ferozes. O deserto guarda bem os seus segredos. Mas há alguns sussurros restantes no oeste. Estas não são as histórias fáceis, as que são gritadas por grandes monumentos, mas as que você tem que se inclinar para ouvir.
levadas pelo vento sobre ruínas de terra cozida e passagens altas e solitárias. A nossa jornada tem sido de fantasmas e ecos, mas está quase completa. Voltamos para oeste em direção à fronteira com o Irão, para um lugar onde o rio Helmand traça uma tábua de salvação através do... Estamos a dirigir-nos para a província de Farah, para um marco que não é apenas uma cidade, mas inúmeras camadas de cidades empilhadas como as páginas de um livro esquecido. Esta é a antiga cidadela de Farah. De longe é enganador. Parece apenas uma grande colina, um ombro maciço e descaído de terra a erguer-se da planície. É fácil de negligenciar, mas o que muitos negligenciaram durante séculos é que esta é a cidade. É o que os arqueólogos chamam de Monte Tel, uma colina artificial criada por milênios de ocupação humana. É uma colina feita do pó de inúmeras casas de tijolo de barro, das cinzas de grandes incêndios, 2 escombros de palácios conquistados e 2 ossos de impérios. É o tecido cicatricial da história, um lugar onde séculos de cidades foram construídas, destruídas e reconstruídas, umas em cima das outras. Este lugar é um palimpsesto de poder. Durante séculos sentou-se num cruzamento crítico. Quem quer que detivesse Farah detinha uma chave para a região. E todos, ao que parece, queriam detê-la. Quando os arqueólogos começaram a escavar aqui na década de 1970, eles não estavam apenas a raspar sujidade, eles estavam a descascar o tempo. Eles encontraram camadas partas da época de Cristo, quando esta era uma fronteira contra Roma. Eles encontraram camadas cuxano-sassânidas, um império híbrido de leste e oeste. Eles encontraram camadas ricas e profundas da era islâmica, a falar de uma idade de ouro da ciência e da arte. Este monte foi uma testemunha silenciosa da ascensão e queda de dinastia após dinastia. Mais fundo, eles descobriram a fundação de um palácio do século VI. Uma declaração de riqueza e poder impressionantes da borda do Império Sassânida. E o que eles encontraram lá dentro é um fator uau que o faz parar. Um sistema de aquecimento hipocausto. Deixe isso assentar. Aquecimento por baixo do chão, no antigo estilo romano, no meio do Afeganistão. Isto não era uma lareira grosseira. Esta era uma engenharia sofisticada. Um sistema de canais e pilares que circulava ar quente sob os pisos de mármore, aquecendo as câmaras luxuosas de um rei ou governador esquecido. Fala de um nível de luxo que associamos a Roma ou Constantinopla, encontrado aqui, no coração da Ásia Central. É uma pista de que este nunca foi um ermo remoto. Era um cruzamento cosmopolita, mas isso não é tudo. Eles também encontraram ossuários zoroastristas. Estas pequenas e intrincadas caixas de ossos são uma janela para a alma deste povo. Falam de uma fé que considerava o fogo e a terra sagrados, uma crença de que o corpo não deve profanar os elementos após a morte. Este era um lugar de alta cultura, riqueza profunda e fé antiga. Mas a história é apenas metade da história. A outra metade pertence ao mito. E o mito local da cidadela é um de profunda tragédia. A cidade não é apenas chamada Farah. Tem o nome de Farah, uma princesa sassânida. Dizem que a sua beleza era tão vasta quanto o céu do deserto. O seu espírito tão feroz quanto o rio Helmand em cheia. O seu amor, é claro, era proibido.
um romance com um homem abaixo da sua posição. O seu reino foi invadido, os exércitos do seu pai estilhaçados. O novo conquistador, ao chegar aos portões, exigiu a princesa como o seu prêmio. Ao tirar a própria vida, saltando da torre mais alta, ela amaldiçoou os invasores. Amaldiçoou a própria cidadela. Ela jurou que nenhum conquistador jamais encontraria paz aqui. E nenhum caçador de tesouros jamais encontraria o seu ouro. Ela enterrou o seu coração, diz a história, nas profundezas do núcleo da cidadela. Ela jurou que a única coisa que os gananciosos encontrariam aqui era a sua tristeza tornada real. E diz a história, eles nunca encontraram. Conquistadores vieram e foram. A fortaleza foi sitiada pelos mongóis, disputada por safávidas e mogóis, e nos tempos modernos serviu como um posto militar. Ninguém a manteve por muito tempo. Ninguém encontrou paz, e os caçadores de tesouros? Escavadores e exploradores não encontram ouro, nem esconderijos de joias da corte sassânida. Eles encontram apenas espinhos. Os locais avisá-lo-ão. Os espinhos crescem espessos e rapidamente, brotando da terra seca e amaldiçoada. E dizem que estes espinhos são diferentes, eles sempre tiram sangue. Ao crepúsculo, a silhueta da cidadela contra o céu riscado de vermelho é assombrosa. O rio Helmand flui, indiferente às tragédias que testemunhou. Alguns dizem, se você estiver lá quando o vento aumenta, pode ouvir o fraco tilintar de taças na brisa. Um eco fantasma de festas sassânidas há muito, muito tempo passadas. Deixamos para trás o pó e o calor das terras baixas. A nossa última paragem leva-nos para cima, para a névoa central, a subir milhares de pés para um mundo diferente. Estamos a dirigir-nos para a remota província de alta altitude de Daikundi. Este é o Hazarajat, a terra natal do povo Hazara. O ar aqui é rarefeito e cortante. A paisagem é um contraste violento de picos rochosos e estéreis e vales alpinos impossivelmente verdes. Aqui encontramos algo que não é uma cidade, uma fortaleza ou um lugar de tragédia. É um lugar de paz. Chama-se Sang-e-Masha, Pedra do Poeta. É um rochedo monolítico, uma única pedra gigante a projetar-se de um prado alpino, como se tivesse sido deixada cair do céu por um gigante. Está coberta de grafites da era safávida, elegante escrita farsi do século XVII, esculpida profundamente na rocha. Durante séculos, este foi um marcador de caminho, um marco para caravanas exaustas a atravessar estas passagens altas, solitárias e perigosas. As esculturas são um testemunho, um "eu estive aqui", uma oração de agradecimento por uma passagem segura, ou um apelo para a jornada que ainda está por vir. Mas é a história que lhe dá o nome. Disse que séculos atrás, um poeta errante perdido numa névoa de tristeza, talvez por um amor perdido ou uma fortuna perdida, tropeçou nesta pedra. Ele estava derrotado, esvaziado pela sua própria dor. Ele sentou-se debaixo da sua longa sombra
e ao fazê-lo, ao olhar para as montanhas silenciosas e majestosas, ele encontrou uma nova clareza. A pedra não lhe deu resposta. Deu-lhe perspectiva. Era tão grande, tão permanente, que fazia o seu próprio sofrimento parecer pequeno e temporário. Ele passou uma semana lá a compor odes, não à sua tristeza, mas à sabedoria, à beleza das montanhas e à força de encontrar quietude. A pedra, dizem os locais, é especial. Está viva. Dizem que transpira um orvalho claro, mesmo nos dias mais secos e ensolarados. Este orvalho, afirmam, é a resposta da pedra à clareza do poeta. É a essência da montanha e cura uma mente cansada e um coração pesado. Perto, lagos alpinos alimentados por glaciares espelham os minaretes de rocha que perfuram o céu. É um lugar de paz frágil e de tirar o fôlego. O silêncio não é o silêncio vazio das ruínas, mas o silêncio cheio e rico da natureza. Aqui, você não encontrará fantasmas de princesas trágicas. Você encontrará anciãos Hazara, sentados, a recontar os épicos do seu povo, histórias de resistência e resiliência, histórias que, como a pedra, perduraram. As suas vozes misturam-se com o suspiro eterno do vento. Uma história viva, guardada por uma única pedra silenciosa. É um lembrete de que alguns segredos não estão enterrados na violência, mas são mantidos a céu aberto. À espera que sejamos quietos o suficiente para os ouvir, vimos a beleza, mas pode ela alguma vez ser verdadeiramente separada da sua história conturbada? Essa é a verdadeira questão. Goste e subscreva para mais mundos escondidos.